Eu acredito que a construção moderna pode ser leve, simples, interessante e barata. Basta sair um pouco dos padrões habituais e entender que pequenas construções não precisam ser necessariamente tão sólidas e, consequentemente, muito pesadas. Isso é claramente demonstrado tanto pelo meu projeto Casa por US$ 1.000, quanto por muitas construções que realizei usando uma tecnologia inovadora e super simples. Tecnologias que qualquer um pode aprender facilmente, mesmo sem experiência em construção. Acredito que chegou a hora de contar como tudo começou e como cheguei até aqui. Canções de Yasha Kosiak. Pela acessibilidade das soluções de construção, né? Vamos por partes. Olá a todos. Por mais estranho que pareça, meu caminho nas tecnologias de construção super baratas começou com este pequeno barco a motor. Ela parecia bem engraçada. Os bordos baixos quase pegavam água, mas bastava entrar em planeio e ela se transformava em um verdadeiro barco a motor rápido. O motor de 10 cavalos deixou o mini barco muito ágil. O casco deste barco eu colei usando isopor branco comum. Depois de ajustar as formas com uma faca e lixa, colei fibra de vidro dos dois lados, impregnada com resina epóxi. Depois de endurecer, o casco ficou muito resistente e rígido, além de leve. No sol, ele fica quase translúcido. O barco era transportado no teto de um carro de passeio. Funcionava o efeito sanduíche compósito de resistência dos materiais. Isso ficou muito marcado na minha memória. Anos depois, percebi que o futuro da construção super barata está nos materiais compósitos. Parece engraçado porque foi um experimento. Depois disso, me aventurei a construir um barco de tamanho já normal. De um drywall comum e massa de construção, foi feito um modelo ou molde do casco. Usando o molde, criou-se uma matriz de fibra de vidro que serviu para fabricar o casco final. Aqui está ele, feito em casa, bem no casco. De isopor branco, massa de gesso e massa corrida, foi feito um modelo ou molde do interior da lancha. Nas imagens é o modelo. Acima estão os pedaços de manta de fibra de vidro que cortei, testei e numerei para não me confundir. Durante a fabricação posterior da matriz interna do barco, usar materiais de construção comuns e baratos nos modelos economizou muito dinheiro. Nessas etapas, contei com grande ajuda de um amigo, mestre em reformas de apartamentos. A matriz fabricada, junto com um molde de isopor, foi retirada do fundo. Da matriz interna, foi feita a parte interna de fibra de vidro e colocada no fundo de fibra de vidro. O casco da lancha está pronto e é um casco de qualidade industrial, feito em condições de garagem. Com a ajuda de moldes de fibra de vidro, esses cascos de fibra de vidro podiam ser fabricados até mesmo em um dia. Claro, se você pegar o jeito de trabalhar com fibra de vidro e chamar mais algumas pessoas para ajudar. O Gel Coat permitiu um casco com revestimento protetor e acabamento decorativo como se fosse pintado em cabine. Houve uma fase na minha vida em que fiquei muito empolgado com o ofício de construir barcos. Tudo isso aconteceu há quase 15 anos. Meu amigo só tinha motores fracos, então usamos eles nos testes rápidos. O casco tinha parte externa e interna unidas, tornando-o muito resistente. Eu também planejava preencher o espaço interno com uma espuma especial, o que tornaria o barco super resistente. Mesmo instalando um motor de 150 cavalos, o ideal para esse tamanho e peso é de 30 a 40 cavalos. A pequena fábrica de móveis com a qual eu ainda trabalhava na época estava quase fechando e não havia mais dinheiro sobrando. Para continuar no ramo de barcos, eu precisava vender pelo menos alguns desses barcos. Um barco desses não pode ser muito barato, já que os materiais para fibra de vidro não são nada baratos. E o trabalho não é fácil. Aconteceu que por aqui ninguém queria esses barcos nem de graça. Os bielorrussos comuns preferem barcos infláveis de policloreto de vinila com motores de baixa potência, enquanto os ricos preferem barcos importados. Passaram-se uns 5 anos. Às vezes, lavávamos nosso barco assim com meu filho mais novo, German, e depois imaginávamos como seria navegar pelas ondas. Minhas conclusões para a futura construção super barata: tecnologia cara não vai se tornar comum. Tecnologia complexa também não vai se tornar comum. Se você não tem muito dinheiro, não se meta em coisas sérias. A matriz e o primeiro barco ocuparam quase todo o galpão. Os anos vividos pareciam inúteis. Há 10 anos, comecei a gravar e publicar vídeos na internet para tornar minhas atividades mais úteis.
Apareciam novos amigos, de vez em quando surgia o desejo de continuar o projeto com os barcos. Contra a correnteza. Com a ajuda de Valentim e seu motor de barco, fizemos testes detalhados. As características do barco eram impressionantes. Com o financiamento, eu teria feito muito mais no ramo de barcos. A próxima conclusão foi que, pelo que parece, intuitivamente eu consigo fazer coisas muito resistentes. O projeto não trouxe resultados além das conclusões, mas me fortaleceu na luta. Continuar. Também percebi que ter o próprio barco permite ter novas experiências ao visitar novos lugares. Talvez não tenha sido tudo em vão. Com o apoio dos espectadores, comecei a juntar dinheiro para um motor de barco potente próprio. Naquela época, tive que fechar a fábrica de móveis. Eu me virava com trabalhos temporários, pensava em tentar a sorte na construção civil. Bons construtores não são pobres. Fiquei impressionado ao ver uma sauna em formato de barril pela primeira vez por sua originalidade. E o principal é que essa construção pode ser feita no seu próprio terreno e entregue pronta ao cliente, assim como nossos sofás ou kits prontos, que podem ser montados rapidamente no local do cliente. Nem o mau tempo, nem a localização remota do local de instalação devem atrapalhar, já que não é necessário ir lá todos os dias para construir, basta levar tudo pronto de uma vez só. Só vantagens. Eu rapidamente estudei a experiência mundial na indústria de saunas em formato de barril e comecei a fabricar um protótipo para analisar a demanda. Em uma garagem comum de 3x6, eu só sentia prazer com o trabalho. Foquei na qualidade. No começo, fiz a triagem da madeira serrada para que as tábuas, tanto por dentro quanto por fora, tivessem a melhor aparência possível. Todas as peças foram lixadas antes da montagem e receberam várias camadas de impregnação de alta qualidade. Continuação. Como tudo isso aconteceu há 10 anos, naquela época, aqui na nossa região, as saunas em formato de barril eram construções totalmente exóticas. Quando construí minha primeira sauna, nunca tinha visto uma pessoalmente antes. Elas são feitas de vigas com encaixe lunar e têm apenas 40 milímetros de espessura. Um bom fogão de sauna é essencial no modelo barril, pois precisa ter potência extra, já que as paredes finas de madeira não garantem grande eficiência térmica. Além disso, a sauna em formato de barril atende a maioria dos amantes de sauna. O formato original proporciona novas sensações e, por ter baixo custo de construção, é mais acessível que saunas tradicionais. Sua leveza permite até que seja móvel. E isso é realmente algo especial. Todas essas informações que encontrei na internet me deram grandes esperanças de sucesso para o projeto. Por isso, trabalhei com muito entusiasmo. Chegou o tão esperado momento da montagem. Naquele tempo eu estava tão sem dinheiro que precisei me arriscar até em construção de fornos. E por que não? E saunas e os fornos para elas são exatamente o que é necessário para uma futura expansão, para a futura produção. Foi isso que pensei quando decidi soldar meu primeiro forno usando perfil usado. O fato de ter usado perfil para a fabricação deu ao forno uma série de características positivas, como uma transferência de calor muito alta e uma excelente resistência da estrutura. Também pratiquei bastante a soldagem, que aprendi recentemente. O metal usado neste forno foi o mínimo possível. Testamos, aquecemos, o forno ficou simplesmente incrível. Um forno desses merece até ser pintado. A sauna está pronta e já anunciei para venda online.
Divulgar bem na internet exige investimento que ainda não tenho. Havia interesse, mas os anúncios logo perdiam relevância. Então veio o inverno. Do mesmo perfil usado, eu fiz algo parecido com esquis para a sauna. Chamei de trenó Terminator. O timão pode ser preso tanto na entrada quanto no lado oposto. Esse foi o jeito mais simples de dar alguma mobilidade para a sauna barril. A ideia fixa era puxar o objeto publicitário para mais perto de uma estrada movimentada e, assim, aumentar significativamente sua visibilidade. Para piorar, o inverno teve pouca neve. Reforcei ainda mais os esquis de perfil com vigas de madeira. Tudo parecia um pouco pós-apocalíptico. Eu também gostava desse estilo. Aliás, acho que é uma boa opção para os moradores de regiões mais ao norte anotarem. Prende ao snowmobile e vai para a taiga ou tundra. É uma cabana de inverno e sauna, 2 em 1. Com esses esquis, a sauna ficou mais bonita. É preciso construir algo adequado ao seu clima, não apenas por capricho. O desejo de fazer a sauna totalmente móvel não passava, tudo feito do mesmo perfil usado. Decidi construir um reboque caseiro para levar a sauna em formato de barril e soldei uma estrutura bem resistente. O preço dos reboques comprados com a capacidade de carga necessária aqui começava a partir de $1.500. E tanto a aparência quanto a qualidade deles deixavam a desejar. Os de boa qualidade custavam $3.000 ou mais. Na minha reserva eu tinha juntado cerca de $700, tudo em que podia contar. Analisei rapidamente tendências globais na indústria de trailers e adquiri alguns componentes. Adaptá-los para casa foi muito interessante. Primeira saída. Meu filho mais novo, German, está comandando o processo. Pode ser desmontado. Tente para que fique em ordem. Pare. Na fase de construção, que acontecia só na minha cabeça, decidi fazer o reboque desmontável. Assim, se eu fracassasse de novo como com um barco, poderia guardá-lo em um canto sem ocupar toda a garagem. Primeira saída para o campo. Pensei que além de saunas e fornos, eu poderia fabricar reboques sob encomenda. Tudo ia bem, então equipei ainda mais a plataforma do reboque. Sinto-me como criador de um veículo de transporte. As rodas do Alfa Romeo deram ao reboque um ar esportivo e ágil. Falta pouco, estou trabalhando na aparência. Sem iluminação adequada, não posso levar o reboque para a cidade. O reboque Transformer, que vira uma bancada, já está pronto. Meus vídeos sobre projetos caseiros estavam ficando populares muito devagar, mas ainda assim estavam ganhando popularidade. Ao mesmo tempo, eu quis me tornar um blogueiro de faça você mesmo, acreditava fielmente que eu conseguiria. Minha esposa e meu filho mais velho, Mark, aparentemente não acreditavam muito nisso. Claro, eles ajudavam, mas me parecia que não era de coração. Quando Mark bateu o equipamento de iluminação novo no batente do portão, esperei minha esposa desligar a câmera. Relatei minhas reclamações ao assistente e à operadora, e ouvi as deles sobre mim. Que eu fico me ocupando com meus desejos inúteis, nos quais gasto muito tempo e dinheiro. Naquela época, eu já tinha feito curso para ser caminhoneiro, motorista de ônibus, frequentava aulas de canto e até pensava em atuar no teatro. Crise de meia-idade é assim mesmo. Eu não tinha como argumentar, então gravei um dos meus primeiros vídeos de sucesso justamente sobre a montagem desse reboque. Aconteceu que, se você prender a câmera diretamente nos objetos com os quais está trabalhando, as imagens ficam realmente muito boas. O tripé é ótimo, principalmente porque não reclama. E também passei a dedicar mais tempo aos meus objetos. Meus investidores eram minha família. O investimento deles era a fé que tinham em mim, a minha esposa. Realizava apresentações frequentes com análises da internet, mostrando que o vídeo mantinha 300 visualizações diárias. Em um mês ganhamos 25 novos inscritos contra apenas 12 no mês passado. O reboque está pronto e logo eu o levei para a perícia estatal. Para minha surpresa,
Os rigorosos peritos não fizeram nenhuma observação sobre a minha construção. O número de identificação do veículo foi registrado e recebi a placa e o documento do veículo. Legendas por Dima Torzox. Depois comecei a instalar a sauna no reboque. Muito rapidamente percebi o quanto o novo reboque plataforma poderia ser útil. Por isso, decidi fazer macacos caseiros que permitissem instalar e remover rapidamente a sauna barril do reboque. Usando-o tanto para transportar materiais de construção quanto para entregar saunas prontas, enfrentei algumas dificuldades, que logo consegui resolver. Veja as imagens do primeiro carregamento da sauna no reboque. Os tijolos serviram só como segurança. Convencer minha esposa sobre um futuro melhor estava funcionando, mas com outros parentes era mais difícil. Parecia que meus pais suspeitavam que eu tinha perdido o juízo. Sabe, isso acontece com frequência em filmes, quando o personagem no começo tem um bom negócio, ganha dinheiro, mas os problemas que surgem acabam quebrando ele. Ele se fecha em si mesmo, conta para todo mundo que está fazendo alguma coisa, mas essas ações não levam a lugar nenhum. Eu também não descartava a possibilidade de não estar em meu juízo perfeito. E eu ouvia isso, o principal critério de adequação, já que uma pessoa muito doente mentalmente nunca admite que está doente. Eu admitia isso, então está tudo certo. O momento solene, a sauna barril sobre rodas. Falta pouco agora. Adicionar placas de publicidade e começar a levar o modelo funcional para lugares movimentados. Assim não devo ficar sem pedidos. Assim, vou conseguir a publicidade mais barata e direcionada para a minha produção. Percebi rapidamente que esse tipo de sauna pode ser uma ótima opção para lazer ativo. Dormir nela na natureza é maravilhoso. Dimitri, como você gosta de descansar? Eu até fiz uma pequena pausa para aproveitar um pouco a casa de madeira sobre rodas. Os amigos também gostaram muito da construção móvel. Muitas pessoas desconhecidas que viam também demonstravam grande interesse. A viagem mais longa foi até o rio de Dnieper, a 100 quilômetros do meu local. E claro, como sauna, a banheira barril superou até as expectativas mais altas. Jogue mais vapor. Tudo bem. Com a mobilidade da estrutura, você pode tomar banho de vapor onde quiser, no rio, no lago, na floresta, no campo aberto. Aguenta. Ah. Não durma. Valentim, o gelo está acabando lá. Cuidado, S. Com uma sauna dessas, você sempre será bem-vindo. Grite. Descansar é bom, mas é hora de negócios. E eu mesmo cuidei da placa. Decidi não recorrer aos serviços dos publicitários que usam corte a laser. Por que explicar o que quero se é mais rápido fazer tudo sozinho? Restou uma antiga propaganda de móveis, cujo plástico foi reaproveitado como material reciclado. Isso é ecológico. A fonte certa é a chave para uma boa percepção da propaganda. Ampliei as letras, copiei do notebook para o papel, recortei e transferi para o plástico. Eu não tinha um cortador a laser controle numérico computadorizado, mas o uso de uma serra tico-tico elétrica permitiu lidar muito bem com a tarefa. Letreiros podem ser produzidos em grande escala. Continuação.
A primeira placa não ficou boa, pois tinha pictogramas do que eu achava que poderia fazer. Muitos ficavam confusos com ela, e alguns até achavam que não era um banho, mas sim algum tipo de fast food. Por isso, tive que refazer a placa. A estrutura simples permitia fazer alterações muito rapidamente e, o principal, de graça. Ainda havia muito plástico usado e o serrote funcionava perfeitamente. Restringi o significado da placa, agora apenas para banhos. Também investiguei um pouco, descobrindo o que e como meus futuros concorrentes ofereciam. Começava na minha vida a era da fabricação de banheiras em formato de barril. E isso influenciaria ao máximo como e por que cheguei à construção super barata. Ela vai permitir tirar muitas conclusões. Aliás, agora meus vídeos saem primeiro no YouTube. É isso aí. Este é o lado longo para ficar sobre o telhado. Tiramos de propósito para colocar lá. Ele 70, né? Vai dar certo? Sim. Vamos entrar para dar uma olhada. Ou seja, tábuas como estas, certo? Naturalmente não são piores. Removemos tudo antes das tábuas secarem, pois fazemos tudo de uma vez. É fácil de entender.